Com 2 bebês nos braços e o coração partido, ele bateu naquela porta sem saber que estava prestes a encontrar muito mais do que abrigo. Era uma época em que as fazendas se espalhavam pelas terras como pequenos mundos isolados, onde cada rancho guardava suas próprias lutas e silêncios. Final do século XIX, quando o frio da noite cortava a pele e as estradas de terra pareciam não ter fim para quem caminhava sem destino certo. Naqueles tempos, uma mulher sozinha cuidando de terras era vista com desconfiança e pena. As plantações exigiam braços fortes, o gado precisava de cerca e os dias pesavam sobre os ombros de quem não tinha com quem dividir o fardo. Mas havia quem resistisse, quem se agarrasse à herança dos pais como quem se agarra à própria dignidade. E havia também aqueles que caminhavam pelas estradas empoeiradas, carregando tudo o que lhes restava no mundo. Homens que haviam perdido o chão sob os pés e seguiam em frente, porque parar significava desistir. Histórias que se cruzavam nas noites frias, quando a necessidade batia em uma porta e a compaixão abria do outro lado. Porque às vezes, nos momentos mais improváveis, quando a lua cheia ilumina a névoa que sobe da terra, o destino entrelaça vidas que pareciam condenadas à solidão. E o que começa como um pedido de abrigo pode se transformar em algo que nenhum dos dois imaginava possível. Essa é uma daquelas histórias que nossos avós contavam nas noites de inverno, quando o vento batia nas janelas e todos se reuniam ao redor do fogo para ouvir sobre como o amor pode nascer das cinzas da perda. Se você também acredita que essas memórias devem ser preservadas, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual região você está assistindo essa história. Vamos percorrer juntos os caminhos que moldaram o coração do nosso Brasil. A névoa subia da terra, feito fantasmas dançando entre as cercas quebradas. Ana segurava a lamparina com mãos calejadas, enquanto ouvia o barulho distante de passos se aproximando pelo caminho de terra. Eram quase 10 da noite e ninguém passava por aquelas bandas a essa hora. Seu coração apertou. Uma mulher sozinha precisava ter cautela. Quando a silhueta surgiu entre a neblina, ela viu primeiro o chapéu surrado, depois os ombros largos curvados sobre algo que ele carregava contra o peito. 2 embrulhos de pano. Quando ele se aproximou da luz da varanda, Ana percebeu que eram bebês, 2 rostinhos pequenos, vermelhos de frio, encolhidos nos braços de um homem que parecia ter caminhado o mundo inteiro. "Boa noite, senhora", disse ele com voz rouca de cansaço, tirando o chapéu numa reverência respeitosa. "Me perdoe bater na sua porta a essa hora. Andei o dia todo e os pequenos estão passando frio. A senhora teria um cantinho no celeiro onde a gente pudesse passar a noite? Prometo que não vou dar trabalho. Ao amanhecer, a gente vai embora." Ana olhou para aqueles olhos cansados, para os bebês tremendo de frio mesmo embrulhados, e sentiu algo se mover dentro do peito, mas o medo falou mais alto. Um homem desconhecido, sua casa isolada, os perigos que uma mulher sozinha enfrentava. "O celeiro fica ali atrás", ela disse apontando, mantendo distância segura. "Tem palha limpa e uns cobertores velhos no canto. Pode usar." "Muito obrigado, senhora. Deus há de retribuir sua bondade." Ele curvou a cabeça novamente e caminhou em direção ao celeiro, desaparecendo na escuridão com seus filhos nos braços. Ana fechou a porta e encostou nela, respirando fundo. Seu coração ainda batia acelerado. Ela serviu para si um pouco de café morno que restava no fogão a lenha e sentou-se à mesa de madeira gasta, onde tantas vezes havia visto seus pais conversarem. A casa estava silenciosa demais, como sempre estava desde que eles partiram. Olhou pela janela em direção ao celeiro. A noite estava gelada e o vento assobiava entre as tábuas da casa. Pensou nos bebês, tão pequenos, tão frágeis. Seu peito apertou novamente, mas dessa vez não era medo, era algo diferente.
algo que a incomodava como um cisco no olho. Tentou dormir, mas não conseguiu. Revirava-se na cama, imaginando aquelas crianças no frio do celeiro, deitadas sobre a palha úmida. O homem parecia honesto, cansado demais para ser perigoso, e aqueles bebês não tinham culpa de nada. Levantou-se, acendeu a lamparina novamente e pegou um chale. Sem pensar muito para não mudar de ideia, caminhou pela névoa até o celeiro. A porta rangeu quando ela abriu. Lá dentro, a luz fraca que entrava pela lamparina viu o homem sentado sobre a palha, os 2 bebês aninhados em seu colo, tentando mantê-los aquecidos com o próprio corpo. Ele levantou os olhos, surpreso. "Senhora, pega as crianças", disse Ana com voz firme, mas gentil. "Vem para casa. Tá frio demais aqui. Não vou conseguir dormir sabendo que tem 2 criancinhas passando frio desse jeito." Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Apenas assentiu, levantou-se com cuidado para não acordar os bebês e seguiu Ana até a casa. Quando entraram, o calor do fogo na lareira os recebeu como um abraço. Ana preparou um canto na sala, com cobertores limpos e travesseiros. "Pode deitar aqui com eles. De manhã a gente conversa." "Obrigado, senhora. A senhora não sabe o que isso significa", ele disse com a voz embargada, acomodando os filhos sobre os cobertores quentes. Ana apenas assentiu e voltou para seu quarto, mas antes de fechar a porta, olhou mais uma vez. O homem já estava deitado, os bebês protegidos entre seus braços, e pela primeira vez naquela noite longa, os 3 pareciam em paz. Ela deitou-se novamente, e dessa vez o sono veio fácil. Se você também sente que essa história vai tocar seu coração, curta o vídeo para ajudar a história a alcançar mais pessoas. Isso faz toda a diferença. O cheiro de café fresco acordou Rafael. Por um instante, ele não soube onde estava. Então, lembrou. A mulher, a casa, o calor. Abriu os olhos e viu os gêmeos ainda dormindo tranquilos ao seu lado, enrolados nos cobertores limpos. Há quanto tempo não dormiam assim, protegidos e aquecidos? Levantou-se com cuidado e encontrou Ana na cozinha, mexendo uma panela de mingau no fogão a lenha. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando seus cabelos castanhos, presos em um coque simples. Ela tinha o rosto de quem conhecia o trabalho duro, mas os olhos guardavam uma suavidade que contrastava com as mãos calejadas. "Bom dia", disse ele, constrangido. "Desculpe ter dado trabalho." "Senta", ela respondeu sem olhar, servindo o mingau em tigelas de barro. "Deve estar com fome. As crianças também vão precisar comer." Rafael sentou-se à mesa e aceitou a tigela quente. Fazia dias que não comia algo além de pão duro e água de rio. O mingau desceu como bênção. Ana sentou-se à frente dele com sua própria tigela e por um momento ficaram em silêncio. "Como se chama?" ela perguntou por fim. Rafael Santos. E os pequenos são Miguel e Gabriel. Tem 6 meses." "E a mãe deles?" O rosto de Rafael se fechou. Ele olhou para a tigela. "Se foi no parto. Faz 3 meses." Ana baixou os olhos. "Sinto muito. A gente morava mais para o sul, mas depois que ela partiu, não consegui mais ficar naquele lugar. Tudo me lembrava ela. Resolvi sair, tentar começar de novo em outro lugar, para mim e para os meninos." Ele respirou fundo. "Tô procurando trabalho, qualquer coisa que dê para sustentar meus filhos." Ana o estudou em silêncio. Havia sinceridade naqueles olhos cansados, e ela sabia bem o que era carregar o peso da perda sozinha. "Sabe lidar com terra, gado, cerca?" "Sei sim, senhora. Cresci trabalhando em fazenda." Ana olhou pela janela para suas terras maltratadas, as cercas quebradas, o capim tomando conta, a horta raquítica. Desde que o pai morrera há 2 anos e a mãe o seguira 6 meses depois, ela tentava manter tudo sozinha. Mas uma mulher sozinha não conseguia.
Os vizinhos ajudavam às vezes por pena, mas ela via nos olhos deles o julgamento. Uma mulher solteira, sem família, tentando segurar terras. Não duraria muito, diziam. Eu podia te oferecer um acordo, disse ela devagar, como se ainda estivesse decidindo enquanto falava. Você me ajuda com as terras e eu dou casa e comida para você e para os meninos. Não posso pagar muito, mas garanto que ninguém vai passar fome. Rafael levantou os olhos, incrédulo. A senhora está falando sério? Tô. Mas deixa claro, você vai trabalhar duro. Essas terras estão precisando de muita coisa. E eu vou ajudar também. Não sou mulher de ficar de braços cruzados. Eu trabalho, senhora. Pode ter certeza. E vou ser grato todos os dias por essa chance. Ana assentiu. Então tá combinado. Você pode ficar na casa pequena dos fundos. Era do caseiro antigamente. Tá simples, mas é sólida. Amanhã a gente começa. Naquele momento, os bebês começaram a chorar. Rafael levantou-se rapidamente para acalmá-los, mas Ana já estava lá, pegando Miguel no colo com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. Esse aqui tá com fome, disse ela, balançando o bebê. Você tem o que dar para eles? Tenho leite de cabra na mochila. É o que eu venho dando. A vaca deu leite ontem. Vou esquentar um pouco, disse Ana, ainda segurando Miguel, que já começava a se acalmar em seus braços. Rafael olhou para aquela mulher que era uma estranha há algumas horas e agora segurava seu filho como se fosse natural. Algo se moveu em seu peito, algo que ele havia enterrado junto com sua esposa. Esperança. Você já precisou aceitar a ajuda de um desconhecido? Conta pra gente nos comentários como foi. A jornada dessa família tá só começando. As semanas passaram como água correndo pelo riacho. Rafael acordava antes do sol nascer e só parava quando a escuridão cobria as terras. Consertou todas as cercas, limpou os pastos, plantou uma nova horta, reformou o telhado do celeiro. Ana trabalhava ao lado dele, impressionada com a determinação daquele homem que parecia querer pagar cada prato de comida com suor. Os bebês cresciam rodeados por aquela rotina simples e honesta. Ana descobriu que tinha jeito com crianças. Enquanto Rafael trabalhava, ela os cuidava, cantava canções que sua mãe cantava, embalava quando choravam. E quando Rafael voltava no fim do dia, sujo de terra, mas com os olhos brilhando de satisfação pelo trabalho bem feito, ela sentia algo estranho no peito. As terras estão revivendo, disse Rafael uma tarde, tirando o chapéu para secar o suor da testa. Estavam na varanda depois de um dia inteiro arrancando tocos velhos. A senhora cuida bem daqui. Agora a gente cuida, corrigiu Ana, servindo água fresca para ele. Você também faz parte disso. Rafael sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Era a primeira vez que ela o via sorrir desde que chegara. Faz tempo que não me sinto parte de nada. Ana sentou-se ao lado dele na varanda. Os bebês dormiam dentro da casa e o silêncio da tarde era preenchido apenas pelo canto dos pássaros e o mugido distante de uma vaca. Eu sei como é, disse ela baixinho, ficar sozinha aqui depois que meus pais se foram. Teve dias que eu quis desistir, vender tudo e ir embora para a cidade. Mas essas terras são tudo que eles me deixaram. É como se fossem eles mesmos. Por que a senhora nunca casou? Perguntou Rafael e imediatamente se arrependeu. Desculpa, não devia perguntar isso. Tudo bem, Ana deu de ombros. Os pretendentes queriam as terras, não a mim. Meu pai era esperto, viu a intenção de cada um e mandou embora. Disse que eu só casaria quando aparecesse alguém que me quisesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Rafael ficou em silêncio, pensando nas palavras dela. Seu pai era um homem sábio. Era sim. Faz falta até hoje.
Eles ficaram ali, lado a lado, vendo o sol descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Não precisavam de mais palavras. A companhia um do outro já era suficiente. Mas Rafael sabia que aquela paz era frágil. Ana não sabia de tudo. Não sabia que quando ele partira de suas antigas terras, deixara para trás algo mais do que memórias. Deixara dívidas. Deixara pessoas que o culpavam pela morte da esposa. Diziam que ele a levara para um lugar perigoso demais, longe de parteiras, longe de ajuda. Deixara um passado que talvez ainda viesse buscá-lo. Mas naquele momento, vendo Ana ao lado dele e seus filhos dormindo em segurança lá dentro, Rafael permitiu-se esquecer. Permitiu-se sentir que talvez, só talvez, pudesse reconstruir algo aqui. Algo verdadeiro. Obrigado, disse ele de repente. Por tudo. Ana olhou para ele e seus olhos se encontraram. Por um segundo apenas, algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. A gente se ajuda, disse ela, desviando o olhar. É assim que funciona. E Rafael assentiu, guardando aquele momento no coração, como quem guarda uma semente preciosa, esperando o dia em que ela pudesse florescer. Alguma vez você já sentiu que estava no lugar certo, mesmo sem entender por quê? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. 3 meses haviam passado desde que Rafael bateu naquela porta. As terras de Ana não eram mais as mesmas. A horta produzia mais do que conseguiam consumir. O gado engordara. As cercas estavam firmes e novas. Até a casa parecia diferente, como se a presença daquela pequena família tivesse trazido vida para dentro das paredes antigas. Ana passou a cozinhar para todos. Rafael tentou recusar no começo, dizendo que ela já fazia demais, mas ela insistiu que era mais prático fazer uma panela grande do que 2 pequenas. A verdade é que ela gostava de sentar à mesa com eles. Gostava de ouvir o barulho das colheres, o balbucio dos bebês, a conversa tranquila com Rafael sobre o que plantariam na próxima estação. Os bebês já engatinhavam, explorando cada canto da casa com aquela curiosidade insaciável das crianças pequenas. Ana ria quando os encontrava tentando subir nos móveis ou colocando tudo na boca. Rafael pedia desculpas pelo trabalho extra, mas ela sempre respondia que criança inquieta é criança saudável. Uma tarde, enquanto Ana costurava roupas novas para os meninos, Rafael entrou na sala com uma expressão séria. Trazia algo nas mãos. Eu queria te dar isso, disse ele, estendendo um envelope com dinheiro. É pouco, mas é o que consegui guardar. Pela comida, pela casa, por tudo. Ana olhou para o envelope sem pegar. Guarda isso. Você vai precisar para os meninos. Mas, Rafael, a gente fez um acordo. Você trabalha, eu dou casa e comida. E você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Não me deve nada. Ele insistiu, mas ela foi mais teimosa. No final, Rafael guardou o dinheiro de volta, mas algo naquele gesto de Ana o tocou profundamente. Ela poderia ter aceitado, poderia ter cobrado mais, mas não o fez. E ele entendeu que para ela aquilo não era um negócio, era uma parceria, era respeito mútuo. Posso perguntar uma coisa? Disse Rafael, guardando o envelope. Por que você confiou em mim? Eu era um estranho com 2 crianças aparecendo do nada no meio da noite. Ana parou de costurar e pensou por um momento. Minha mãe sempre dizia que os olhos não mentem. Quando você pediu abrigo, seus olhos só mostravam cansaço e desespero de pai. Não tinha maldade ali. E quando voltei no celeiro e vi você com aquelas crianças, tentando mantê-las aquecidas com o próprio corpo... Ela pausou, a voz ficando mais baixa. Eu vi amor verdadeiro. E amor verdadeiro não traz perigo. Rafael sentiu um nó na garganta. Você tem um coração bom, Ana, bom demais. Não é bondade, é reconhecer sofrimento, porque eu também já sofri. Ela voltou a costurar,
mas havia um leve rubor em suas bochechas. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome. Naquela noite, depois que os bebês dormiram e Rafael foi para sua casa nos fundos, Ana ficou acordada por horas. Pensou em como sua vida havia mudado. A casa não era mais silenciosa. As terras não eram mais um fardo pesado demais. E o coração não estava mais congelado de solidão. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabia e tinha medo. Medo de se entregar a um sentimento que poderia não ser correspondido. Medo de transformar aquela parceria perfeita em algo complicado. Mas o coração não pede licença. Ele simplesmente sente, e o dela estava sentindo cada vez mais por aquele homem que chegara sem nada e estava reconstruindo tudo ao seu redor. Do lado de fora, na casa pequena dos fundos, Rafael também estava acordado. Olhava seus filhos dormindo e pensava em Ana, em como ela cuidava deles como se fossem seus, em como ela trabalhava duro e nunca reclamava, em como seu sorriso raro iluminava o dia inteiro. Ele não queria sentir isso, não tão cedo. A dor da perda ainda estava fresca, mas Ana estava tornando difícil não sentir. Talvez a vida estivesse dando a ele uma segunda chance. Talvez fosse hora de aceitar. Histórias assim nos lembram que recomeços são possíveis. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias que aquecem o coração. O outono chegou pintando as árvores de dourado e vermelho. As manhãs ficaram mais frias e as noites pediam fogo na lareira. Ana e Rafael desenvolveram uma rotina confortável. Ela cuidava da casa e dos bebês pela manhã, enquanto ele trabalhava nas terras, e à tarde trocavam. Ela ia para a horta e ele assumia as crianças. Mas havia algo no ar, uma tensão suave, como uma corda de viola afinada demais, prestes a estalar ou tocar a melodia mais linda. Olhares que duravam um segundo a mais. Mãos que se esbarravam ao pegar a mesma ferramenta. Sorrisos que vinham fácil quando antes eram raros. Os vizinhos começaram a notar. Dona Teresa, que morava na fazenda ao lado, apareceu uma tarde com um bolo de fubá e curiosidade mal disfarçada. "Então, o moço ficou por aqui, foi?" disse ela, examinando Rafael, que consertava o curral à distância. "Ficou. É um bom trabalhador", respondeu Ana, servindo café. "E bonito também, se me permite dizer." Dona Teresa sorriu maliciosa. Uma mulher sozinha, com um homem sozinho, trabalhando junto todo dia. Vai que nasce alguma coisa, né? Ana sentiu as bochechas queimarem. "Dona Teresa, não é nada disso, é só trabalho. Ah, minha filha, eu tenho 70 anos e já vi muita história começar só com trabalho. Os olhos de vocês contam outra coisa." Ela deu uma risadinha. "E não tem nada de errado nisso. Vocês dois merecem ser felizes." Depois que Dona Teresa foi embora, Ana ficou inquieta. Será que era tão óbvio assim? Será que Rafael percebia também? Naquela noite, depois do jantar, Rafael ficou ajudando a lavar a louça. Os bebês brincavam no chão da cozinha com blocos de madeira que ele havia feito. A cena era tão doméstica, tão familiar, que Ana sentiu o peito apertar. "Rafael", ela começou, secando um prato. "Você já pensou em quanto tempo vai ficar aqui?" Ele parou de esfregar a panela e olhou para ela. "Por que pergunta? Quer que eu vá embora?" "Não, não é isso." Ana se apressou em corrigir. "É que eu não quero que você sinta que está preso aqui. Se quiser seguir seu caminho, procurar outro lugar." "Eu não quero ir embora, Ana." A voz dele saiu firme, decidida. "A não ser que você queira que eu vá." "Eu não quero," ela disse baixinho, sem conseguir olhar para ele. O silêncio que seguiu foi denso. Rafael deu um passo na direção dela. Ana podia sentir o calor dele, tão próximo. "Ana, eu preciso te falar uma coisa." Ele respirou fundo. "Quando cheguei aqui, eu estava morto por dentro.
Só seguia em frente pelos meus filhos. Mas você trouxe vida de volta. Para mim, para eles, para essas terras. E eu... Miguel começou a chorar, quebrando um momento. Rafael fechou os olhos, frustrado com a interrupção. Ana soltou uma risada nervosa e foi pegar o bebê no colo. Acho que tá com sono, disse ela, embalando Miguel. Gabriel também começou a esfregar os olhos. Deixa eu levar eles. Rafael pegou os dois, um em cada braço. Já tá tarde mesmo. Rafael. Ana o chamou quando ele já estava na porta. Ele se virou. O que você ia dizer? Ele olhou para ela por um longo momento. Os bebês pesavam em seus braços. A noite esperava lá fora, e as palavras que ele queria dizer ficaram presas na garganta. Ainda não era hora. Ou talvez ele ainda não tivesse coragem suficiente. Boa noite, Ana. Foi tudo o que disse e saiu para a noite fria. Ana ficou parada na cozinha, o coração batendo acelerado. Ela sabia o que ele ia dizer e sabia o que ela teria respondido. Mas talvez fosse melhor assim. Deixar as coisas acontecerem devagar. Deixar a certeza crescer até não restar dúvida. Ela apagou as luzes e foi para o quarto, mas levou horas para dormir. Do lado de fora, na casa dos fundos, Rafael também deitou acordado, olhando o teto de madeira. Seus filhos dormiam tranquilos ao lado, mas ele estava inquieto. Amanhã, pensou, amanhã eu vou ter coragem de dizer. Você já deixou de dizer algo importante por medo? Às vezes o silêncio fala tanto quanto as palavras. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. A manhã seguinte, amanheceu com uma chuva fina e persistente. Rafael terminou de alimentar os animais correndo da chuva e voltou para a casa principal, onde Ana preparava o café. Seus cabelos estavam molhados e a camisa grudada no corpo. Você vai pegar uma doença, disse Ana, jogando uma toalha para ele. Vai se secar. Rafael obedeceu, mas não conseguia tirar os olhos dela. Ana estava diferente hoje. Havia um brilho nos olhos, uma leveza nos movimentos. Ela cantarolava baixinho enquanto preparava o café, e ele percebeu que era a primeira vez que a ouvia cantar. Você tá feliz hoje, observou ele. Ana parou e olhou para ele surpresa. Tô. E você sabe por quê? Rafael sentiu o coração acelerar. Não. Porque pela primeira vez em anos, essas terras estão produzindo de verdade. Porque tenho ajuda. Porque não tô mais sozinha. Ela segurou a xícara com as duas mãos, como se precisasse de algo para segurar. Porque você tá aqui. A honestidade crua daquelas palavras tirou o fôlego de Rafael. Ele deixou a toalha cair e caminhou até ela. Ana não se moveu. Apenas o olhou se aproximar com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Ana, disse ele, parando bem na frente dela. Eu não vim para cá procurando isso. Não vim procurando nada além de um teto para meus filhos. Mas você me fez querer viver de novo. Me fez sentir que eu podia ser algo mais do que um homem quebrado. Você nunca foi quebrado, sussurrou ela. Você sempre foi forte, só estava cansado. E você me deu descanso, me deu paz. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela com delicadeza, como quem toca algo precioso. Me deu esperança. Ana fechou os olhos ao sentir o toque dele. Quando abriu novamente, havia lágrimas. Eu tenho medo, admitiu ela. Medo de estragar o que a gente tem. Medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. E então ele a beijou. Devagar, com todo o cuidado do mundo, como se ela fosse se quebrar. Ana sentiu algo dentro dela florescer. Algo que estava adormecido há tanto tempo que ela nem lembrava mais como era sentir. Alegria, esperança, amor. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos brilhando. Rafael encostou a testa na dela. Casa comigo, disse ele de repente, a voz urgente. Eu sei que é cedo.
Eu sei que pode parecer loucura, mas eu não quero mais um dia sem acordar, sabendo que você é minha e eu sou seu. Casa comigo, Ana. Ana riu no meio das lágrimas. Você é louco mesmo? Sou louco por você. Então, vai casar? Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu caso. Rafael a pegou nos braços e a girou, ambos rindo feito crianças. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas dentro daquela cozinha simples havia só luz, só calor, só amor. Os bebês acordaram com a barulheira e começaram a chorar. Ana foi buscá-los e voltou com um em cada braço, e Rafael abraçou os três juntos, sua família. Não a que ele havia perdido, mas a que havia encontrado quando não esperava mais nada da vida. A gente vai ser feliz, disse ele contra os cabelos dela. Já somos, respondeu Ana. E naquele momento, cercados pela chuva, pelos bebês, pelo cheiro de café e pela promessa de um futuro juntos, eles realmente eram. Você já conheceu alguém que mudou completamente sua vida? Comente aqui embaixo e compartilhe esse capítulo com essa pessoa especial. 2 semanas depois do pedido de casamento, Ana acordou com um som que não ouvia há anos. Cavalos chegando em grande número. Seu estômago se apertou, olhou pela janela e viu 3 homens desmontando na frente da casa. Reconheceu 2 deles imediatamente, tio Augusto e primo Mário, parentes distantes do lado de seu pai que nunca haviam demonstrado interesse nela ou nas terras. O terceiro era um homem de terno, carregando uma pasta de couro. Rafael estava no curral e viu a movimentação. Algo no modo como Ana ficou pálida na janela o fez largar o que estava fazendo e correr para a casa. Ana, quem são esses homens? Problemas, foi tudo que ela disse antes de abrir a porta. Ana, que surpresa te ver tão bem cuidada, disse tio Augusto com um sorriso que não chegava aos olhos. Faz tempo que não aparecemos por aqui. Fazem 5 anos, respondeu Ana cruzando os braços. Desde o enterro da minha mãe. O que querem? Direto ao ponto, sempre foi assim mesmo. Augusto indicou o homem de terno. Esse é Dr. Justino. Viemos tratar de um assunto sério. Rafael apareceu atrás de Ana, colocando-se protetoramente próximo. Os homens o mediram com olhares desconfiados. E quem é esse? Perguntou Mário com desprezo. Rafael, meu noivo, respondeu Ana erguendo o queixo. Noivo? Augusto deu uma risada seca. Que conveniente. É exatamente sobre isso que viemos falar. O doutor Justino abriu a pasta e tirou uns papéis. Senhorita Ana, seu tio e primo vieram me contratar para revisar a situação legal dessas terras e descobrimos que há uma brecha na herança. Que brecha? Ana sentiu o sangue gelar. A lei diz que uma propriedade rural de mais de 50 alqueires não pode ser mantida por uma mulher solteira sem supervisão masculina da família. Seu pai, ao morrer, deixou as terras para você, mas com a condição implícita de que haveria supervisão familiar caso você não casasse. Isso é ridículo, explodiu Rafael. Ela administra essas terras há anos. Com dificuldade, disse Mário com veneno. Todo mundo sabe que Ana quase perdeu tudo. As terras estavam caindo aos pedaços até você aparecer. Ele apontou para Rafael com desdém. E isso nos traz ao próximo ponto. Quem é você? De onde veio? Como a gente sabe que não está se aproveitando de uma mulher sozinha? Você não tem direito de falar assim dele. Ana deu um passo à frente furiosa. Tenho sim, porque sou família, e família protege família. Augusto assumiu um tom falso de preocupação. Ana, querida, a gente só quer o melhor para você. Mas esse casamento repentino com um estranho que apareceu do nada parece conveniente demais. Como a gente sabe que ele não está atrás das terras? Porque eu conheço ele, gritou Ana. Porque ele trabalhou duro todos os dias. Porque ele me respeita. Respeito não paga dívida de terra, menina, disse Augusto, abandonando a gentileza falsa. A verdade é simples.
Ou você aceita que a família assuma a administração das terras, ou vamos à justiça provar que você não tem capacidade legal de mantê-las sozinha. Ela não está sozinha, disse Rafael, a voz baixa, mas firme. Ela tem a mim. Você, Mário riu, um estranho sem nome, sem passado, sem nada. A justiça nunca vai aceitar você como tutor legal. Saiam da minha casa, disse Ana, tremendo de raiva. Agora. Vamos, concordou Augusto, guardando os papéis. Mas pense bem, Ana. Você pode perder tudo. Ou pode ser inteligente e aceitar nossa ajuda. Você continuaria morando aqui, só não seria mais dona. É melhor do que ficar na rua. Depois que eles partiram, Ana desabou em uma cadeira, o rosto entre as mãos. Rafael ajoelhou-se na frente dela. A gente vai lutar contra isso, disse ele. Não vão tirar suas terras. Você não entende. Ana chorou. A lei está do lado deles. Uma mulher solteira realmente não pode manter propriedade grande sozinha. E mesmo casada, se o marido não tiver bens ou reputação comprovada, ela olhou para ele com desespero. Eles vão usar você contra mim. Vão dizer que você é um aventureiro. Rafael sentiu a impotência queimar em seu peito. Ela estava certa. Ele não tinha nada, nenhum documento, nenhuma propriedade, nenhum nome que pudesse usar a seu favor. Ele era apenas um homem, com um passado nebuloso e 2 filhos pequenos. Então, o que a gente faz? Ana limpou as lágrimas e respirou fundo. A gente luta. Com tudo que tem, vamos atrás de testemunhas, vamos provar que essas terras estão produzindo, que eu sou capaz, e vamos casar logo, oficialmente. Pelo menos, isso tira um argumento deles. Rafael pegou as mãos dela. Vamos vencer isso juntos. Mas enquanto ele dizia essas palavras, uma parte dele se perguntava, e se não fossem suficientes? E se o amor e o trabalho duro não bastassem contra a lei e o preconceito? Quantas vezes a justiça ignora o que é justo? Deixe sua opinião nos comentários. A luta dele está só começando. Nos dias seguintes, Ana e Rafael trabalharam freneticamente. Visitaram todos os vizinhos pedindo que testemunhassem sobre as melhorias nas terras e sobre o caráter de ambos. Dona Teresa foi a primeira a assinar um documento, seguida por mais 7 famílias da região. Todos aqui sabem que você nunca abandonou essas terras, Ana, disse o senhor Joaquim, fazendeiro vizinho. E sabem que esse moço trabalha mais que 3 homens juntos. Eu testemunho isso onde for preciso. Foram até a cidade falar com um advogado que aceitou o caso mediante pagamento futuro. Vai ser difícil, admitiu ele, mas temos argumentos. O principal é provar que a propriedade está produtiva e bem administrada. E que o casamento de vocês é legítimo, não uma farsa para manter as terras. Não é farsa, disse Rafael com firmeza. Eu amo essa mulher. O advogado assentiu. Isso também vai ajudar. O juiz precisa ver que há afeto verdadeiro, não só conveniência. 2 semanas depois, todos se encontraram no cartório da cidade para a audiência informal que antecederia um possível processo judicial. O juiz local, um homem já idoso chamado Dr. Mendes, ouviria ambos os lados antes de decidir se o caso iria a julgamento. A sala era pequena e abafada. De um lado, Ana e Rafael com seu advogado e as testemunhas. Do outro, tio Augusto, Mário e Dr. Justino com papéis e expressões confiantes. Vamos aos fatos, começou o juiz. A senhorita Ana herdou as terras há 2 anos. Os parentes alegam que ela não tem capacidade legal de mantê-las por ser mulher solteira. Ela alega que as terras estão produtivas e que se casará em breve. Correto? Correto, Vossa Excelência, disseram ambos os lados. Bem, o juiz ajustou os óculos. Primeiro quero ouvir as testemunhas sobre o estado atual da propriedade. Um a um, os vizinhos falaram.
Todos confirmaram que as terras haviam melhorado significativamente nos últimos meses, que Ana sempre fora trabalhadora e honesta, que Rafael era um homem de bem que trabalhava duro e cuidava dos filhos com dedicação. Mas o senhor Rafael tem propriedades? Bens? Perguntou o juiz. Não, senhor, admitiu Rafael. Cheguei aqui sem nada, mas tenho braços para trabalhar e caráter para honrar meus compromissos. Exatamente, interrompeu o doutor Justino. Ele não tem nada. Como pode ser tutor legal de uma propriedade? É óbvio que se trata de uma união por conveniência. É uma união por amor, explodiu Ana. Todos olharam para ela. Ela respirou fundo e continuou, a voz firme, mas emocionada. Eu passei anos sozinha naquelas terras, senhor juiz. Anos quebrando as costas, tentando fazer o que 3 pessoas fariam. Anos ouvindo as pessoas dizerem que eu devia desistir, casar com qualquer um só para ter ajuda, vender tudo e ir para a cidade. Ela olhou para Rafael. Quando esse homem apareceu na minha porta, eu não vi oportunidade. Vi necessidade. Vi um pai desesperado fazendo de tudo pelos filhos. E vi honestidade. Então ofereci trabalho, não casamento. Foi ele quem transformou aquelas terras. Foi ele quem me mostrou que eu não precisava carregar o mundo sozinha. E foi ele quem me fez sentir que eu era mais do que braços para trabalhar. Que eu era uma mulher que merecia ser amada. Lágrimas corriam pelo rosto dela, mas a voz não vacilou. Então sim, vou casar com ele. Não porque preciso de um homem para manter minhas terras, mas porque eu quero ele na minha vida. E se a lei diz que uma mulher não pode manter o que é seu por direito, então a lei está errada. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até tio Augusto pareceu desconcertado. O juiz tirou os óculos e limpou-os devagar, claramente pensando. Senhorita Ana, disse ele finalmente, tecnicamente, seus parentes têm base legal para questionar a herança, mas... Ele levantou a mão quando Augusto tentou falar. Mas a lei também reconhece o direito de uma mulher casada administrar bens desde que o cônjuge esteja de acordo e a propriedade esteja produtiva. E pelos testemunhos que ouvi, ambas as condições se aplicam aqui. Ele olhou para os papéis. Mais importante ainda, vi aqui que vocês já têm data marcada para o casamento. Daqui a 3 dias, correto? Sim, senhor, confirmou Ana. Então minha decisão é a seguinte. O processo não será aberto. Após o casamento, a senhorita Ana, ou melhor, a senhora Ana, terá pleno direito de manter sua propriedade com seu marido como parceiro legal. E quanto aos senhores, ele olhou severamente para Augusto e Mário. Sugiro que respeitem a decisão de sua parente e parem de tentar tomar o que não lhes pertence. Mas Vossa Excelência, protestou Augusto. Caso encerrado, bateu o martelo o juiz. Próximo caso. Do lado de fora do cartório, Ana desabou nos braços de Rafael, rindo e chorando ao mesmo tempo. As testemunhas os cercaram com abraços e congratulações. Tio Augusto e Mário partiram com expressões furiosas, mas derrotados. Acabou, sussurrou Ana. Realmente acabou. Não, corrigiu Rafael, beijando sua testa. Tá só começando. O que você faria no lugar deles? Você acha que a justiça foi feita? Comente aqui suas reflexões. 3 dias depois, sob um céu azul sem nuvens e um sol que aquecia sem queimar, Ana e Rafael se casaram na pequena capela da comunidade. Não era uma cerimônia grande, mas estava cheia de amor. Todos os vizinhos que os haviam apoiado estavam lá, vestidos com suas melhores roupas. Ana usava um vestido simples de algodão branco que havia sido de sua mãe, ajustado por Dona Teresa. Nos cabelos, uma coroa de flores silvestres que ela mesma colhera naquela manhã. Rafael vestia um terno emprestado do senhor Joaquim, mas o que realmente brilhava nele era o sorriso. Um sorriso largo, genuíno, de um homem que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Miguel e Gabriel, agora com quase 1 ano,
Estavam nos braços de Dona Teresa, balbuciando e batendo palminhas, sem entender o que acontecia, mas sentindo a alegria ao redor. O padre local, um homem jovem chamado Padre Antônio, conduziu a cerimônia com palavras simples, mas profundas. O casamento, disse ele, não é apenas união de dois corpos ou duas propriedades. É a união de duas histórias, duas dores, duas esperanças. É quando duas pessoas decidem que, sejam quais forem as tempestades, vão enfrentá-las juntas. Ele olhou para Ana e Rafael. Vocês dois já provaram isso antes mesmo de estarem aqui hoje. Enfrentaram preconceito, enfrentaram a lei, enfrentaram aqueles que não acreditavam e venceram porque se apoiaram. Esse é o verdadeiro significado do matrimônio. E quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos de Ana e sua voz estava embargada. Ana, quando bati na sua porta naquela noite fria, eu estava perdido. Não só na estrada, mas na vida. Eu tinha desistido de tudo menos dos meus filhos. Você me deu abrigo, mas me deu muito mais que isso. Me deu propósito, me deu esperança, me deu uma razão para acordar com vontade de viver. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te protegendo e fazendo essas terras florescerem como você fez meu coração florescer. Ana estava chorando, mas eram lágrimas boas. Rafael, eu passei tanto tempo sozinha que esqueci como era ter alguém. Você apareceu quando eu mais precisava, mas não sabia. E não trouxe só ajuda, trouxe amor, trouxe família, trouxe vida para dentro da minha casa. Eu prometo que vou ser a melhor mãe que eu puder ser para os seus filhos e que vamos construir juntos algo que nossos netos vão contar com orgulho. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre com um sorriso. Pode beijar a noiva. E Rafael a beijou enquanto todos aplaudiam e os bebês gritavam e os sinos da capela tocavam, anunciando aquela união para todo o vale. A festa foi na própria fazenda. Os vizinhos trouxeram comida, bebida, música. Tocaram sanfona, viola, cantaram modas antigas. As crianças corriam entre os adultos e os bebês eram passados de colo em colo, recebendo beijos e bênçãos. À noite, quando todos já haviam ido embora e os bebês dormiam profundamente, Ana e Rafael sentaram na varanda olhando as estrelas. Ela estava aninhada em seu braço, a cabeça apoiada em seu ombro. Você acha que a gente vai ser feliz? Perguntou Ana. Já somos, respondeu Rafael, repetindo as palavras que ela havia dito semanas atrás. Mas vai ficar ainda melhor. Vamos plantar mais, construir mais, e daqui uns anos essa fazenda vai ser a melhor da região. E vai ter mais crianças correndo por aqui, disse Ana, colocando a mão sobre o ventre ainda plano. Rafael levou um segundo para entender. Quando entendeu, seus olhos se arregalaram. Você tá... Tô. Ela sorriu, felicidade pura estampada no rosto. Descobri ontem. Ia te contar hoje, mas quis esperar esse momento. Rafael a puxou para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente vai ter um filho, nosso filho. Nossa família está crescendo, disse Ana, e nossas terras também, e nosso amor, e nossa felicidade, completou Rafael. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, ouvindo o vento que agora não trazia mais solidão, mas promessas de futuro. A casa atrás deles não estava mais silenciosa. As terras não eram mais um fardo, e eles não estavam mais sozinhos. Nunca mais estariam. Você já viu duas pessoas se complementarem tão perfeitamente? Deixe seu comentário contando sua história. 5 anos depois, a fazenda acordava com o barulho de crianças. Miguel e Gabriel, agora com 6 anos, corriam pelo pasto atrás das galinhas, rindo alto. A pequena Helena, de 4 anos, segurava a mão de João, de 2, ensinando-o a juntar ovos no cesto. E no ventre de Ana, mais uma vida crescia,
programada para chegar com as primeiras chuvas de verão. Rafael estava no pasto verificando as novilhas novas. A fazenda havia triplicado de tamanho. Compraram as terras do lado quando o velho Joaquim se aposentou e foi morar com a filha na cidade. Agora tinham uma das maiores propriedades da região e a mais próspera. Mas o orgulho de Rafael não vinha do tamanho das terras. Vinha de ver Ana no meio da horta, sorridente, mostrando a Helena qual verdura estava pronta para colher. Vinha de ver seus 4 filhos saudáveis e felizes. Vinha de saber que ele havia construído tudo isso com as próprias mãos e com o coração. "Pai, pai, a vaca nova teve bezerro!" gritou Miguel correndo até ele. "Já? Ela não estava prevista para a semana que vem? Mas teve! Vem ver, é branquinho!" Rafael seguiu o filho até o estábulo e, de fato, havia um bezerrinho branco ainda molhado sendo lambido pela mãe. Ele sorriu. Mesmo depois de anos, cada nascimento ainda o emocionava. Era como se cada vida nova fosse uma confirmação de que ele havia acertado, de que havia feito a escolha certa naquela noite fria quando bateu na porta de Ana. À tarde, quando as crianças estavam cochilando na sombra da varanda, Ana e Rafael sentaram juntos, como faziam todos os dias depois do almoço. Era o momento deles, alguns minutos de sossego antes que o trabalho recomeçasse. "Você acha que eles vão lembrar?" perguntou Ana de repente. "Lembrar de quê?" "Miguel e Gabriel." "Vão lembrar daquela noite, deles chegando aqui?" Rafael pensou. "Acho que não. Eram muito pequenos, mas não importa. Eles vão crescer sabendo que aqui é o lar deles, que você é a mãe deles. Sempre foi." Ana sorriu e acariciou o ventre. "E esse aqui vai nascer ouvindo a história de como a gente se conheceu, de como o pai dele apareceu na minha porta numa noite fria pedindo abrigo. E de como a mulher mais teimosa e corajosa que eu já conheci teve compaixão de um estranho e mudou tudo." "Não mudei só por compaixão", corrigiu Ana, olhando para ele com aquele brilho que ainda fazia o coração de Rafael acelerar. "Mudei porque algo em você me chamou. Meu coração sabia antes da minha cabeça." "Destino", disse Rafael. "Amor", respondeu Ana. Dona Teresa apareceu no caminho, como fazia toda semana, trazendo um bolo e fofocas frescas. Agora, com 75 anos, ela ainda era a pessoa mais bem informada da região. "Vim avisar", disse ela enquanto aceitava um café. "Seu tio Augusto está com problema de saúde, dívidas também. Ouvi dizer que vai ter que vender as terras dele." Ana sentiu uma pontada, mas não de satisfação, de pena. "Sinto por ele." "Eu não", disse Dona Teresa sem rodeios. "Ele tentou te tirar o que era seu. Isso é karma. Ou apenas a vida cobrando", disse Rafael. "A gente colhe o que planta. Ele plantou ganância. A gente plantou trabalho e amor." Dona Teresa bateu palmas. "Bem falado. É por isso que vocês estão prosperando e ele está na lona." Ela deu um gole no café. "E eu vim pedir outra coisa. Quero ser madrinha dessa que vem aí." Apontou para o ventre de Ana. "Já sou madrinha de Helena e João, mas sempre tem espaço para mais um afilhado." Ana riu. "Dona Teresa, a senhora já tem 20 afilhados. E posso ter 21. Eu vi vocês dois se apaixonarem. Eu testemunhei por vocês no cartório. Eu quero fazer parte dessa família até eu partir dessa para melhor." "Então tá combinado." Rafael estendeu a mão. "Você vai ser madrinha. E eu vou ser a velhinha chata que vai dar conselhos sem ninguém pedir." Ela riu, apertando a mão dele. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e roxo, as crianças acordaram e voltaram a brincar. Rafael pegou João no colo, enquanto Ana trançava o cabelo de Helena. Miguel e Gabriel ajudavam a prender as galinhas para a noite. Era uma cena simples, cotidiana, mas era perfeita. "Você se arrepende?" perguntou Ana baixinho. "De quê?" "De ter parado aqui, de ter ficado, de ter construído tudo isso ao invés de seguir procurando outra coisa."
Rafael olhou ao redor, suas terras, seus filhos, sua esposa, seu lar. Nunca, disse ele com absoluta certeza. Eu estava procurando recomeço e encontrei a vida toda. Como eu poderia me arrepender disso? Ana beijou seu ombro e ficaram ali, abraçados, vendo os filhos brincarem enquanto a noite chegava devagar. Não era um final de conto de fadas com castelos e riquezas. Era algo melhor. Era real. Era deles. E toda manhã, quando Rafael acordava e via Ana ao seu lado, quando ouvia as crianças rindo lá fora, quando pisava na terra que era sua, ele agradecia. Agradecia por aquela noite fria, por aquela porta que se abriu, por aquela mulher que viu além do estranho sujo e cansado e enxergou o homem que ele poderia ser. Porque às vezes, recomeçar não é chegar a um lugar novo. É encontrar em alguém a coragem de se tornar quem você sempre foi. E naquela fazenda, entre crianças, colheitas e amor, Rafael havia finalmente voltado para casa. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente, isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.